Olá, tudo bem? Pronto para a nossa aula de história de hoje? Hoje nós vamos para o módulo 7 e você vai descobrir por que os escravos eram chamados de mãos e pés dos senhores de engenho. Acompanhe a explicação da professora, realize as atividades e logo em seguida a correção. Até mais! Aula de História, módulo 7, página 112. As mãos e os pés do senhor de engenho. Neste módulo, nós vamos conhecer a organização do engenho de açúcar colonial e compreender o que faziam e como viviam os escravizados nos engenhos. Acompanhe a leitura com a professora. Você aprendeu que os indígenas foram os primeiros trabalhadores na produção de açúcar. Em seguida, estudou como os africanos viviam e se organizavam em seu continente e em que condições foram trazidos para o Brasil. Nas próximas aulas, vamos saber como eram as fazendas produtoras de cana-de-açúcar e entender como o trabalho dos africanos foi explorado na colônia. Observe esta imagem na sua apostila. É uma gravura de Johann Maurice Rugendas, produzida em 1835, que retrata, segundo a visão do artista, um engenho de açúcar. Conforme o que nós estudamos até agora, já foi possível saber que predominava a mão de obra africana em grande quantidade para que pudesse desenvolver as atividades na fazenda. Aqui nesta imagem, você pode observar a moenda, que está bem aqui no centro. A moenda é um instrumento utilizado para moer a cana-de-açúcar. Enquanto, olha só, os escravos estão aqui todos trabalhando no serviço pesado, prestem atenção, ó, olha o tamanho dessa moenda, olha o peso que eles estão carregando aqui, né, cana-de-açúcar. Enquanto isso, olha lá, os senhores, né? Onde estão os brancos? Estão ali, ó, na varanda, apenas olhando eles trabalharem. Todos ali, ó, só observando. Então, os brancos que eram os que dominavam e os negros eram os escravizados. Olha aqui o tamanho dos torrões de açúcar que estão bem aqui, ó, no fundo dessa imagem aqui, ó, na mureta aqui da varanda da casa. Olha o tamanho desse torrão de açúcar. No decorrer das aulas, nós vamos aprender um pouco mais sobre o engenho e a sua estrutura. Trocar ideias. Número 1. Qual a importância do trabalho das pessoas escravizadas para o desenvolvimento da lavoura canavieira? Conforme nós já aprendemos até o momento, na lavoura canavieira, o trabalho era muito intenso e exigia, como a professora já disse, uma grande quantidade de trabalhadores. Os escravizados faziam todo o serviço que se iniciava com a preparação da terra para a plantação da cana e ia até a produção dos torrões de açúcar. Ou seja, quem desenvolvia todo o trabalho eram os negros escravizados, desde a preparação da terra para plantar essa cana até o processo final de produção do torrão de açúcar. Número 2. Como você imagina que era uma fazenda produtora de cana-de-açúcar no período colonial? Você já deve ter visto algumas imagens em livros, em apostilas e até mesmo na televisão. Uma fazenda produtora de açúcar, ela era composta por diversas áreas. Tinha a lavoura, o engenho-fábrica, a senzala, a casa grande e a capela. Vamos observar o pequeno vídeo na sequência. Entre os séculos XVI e XVIII, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia do Brasil colonial. O processo de produção açucareira era complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida eram abertas covas onde se fazia o plantio das mudas de cana.
Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moíam a cana para extrair o caldo. Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas, até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separarem diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo, ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores da Europa. Página 113, o engenho colonial. O que é um engenho de açúcar? É o local onde se produz o açúcar, o lugar onde levavam a cana para fazer o açúcar. É isso mesmo, o engenho é uma espécie de fábrica. No Brasil, ele existe desde o século XVI, quando se iniciou a produção do açúcar. Mas naquela época, os engenhos não eram apenas a fábrica do açúcar. Nas próximas aulas, vamos entender o porquê. A sociedade açucareira e o trabalho escravo nas fazendas de cana-de-açúcar. Os homens, mulheres e crianças que trabalhavam na produção de açúcar no Brasil colonial eram, em sua grande maioria, escravizados de origem africana. Eles eram considerados as mãos e os pés do senhor de engenho, pois faziam todo tipo de trabalho, promovendo a riqueza dos seus senhores. Na fazenda, os escravos desempenhavam várias funções, chegando a trabalhar 18 horas por dia. Alguns trabalhavam com os serviços domésticos na casa grande, que é a residência dos proprietários e suas famílias. Cozinhavam, lavavam, limpavam a casa, costuravam e cuidavam dos filhos de seus senhores. Outros trabalhavam diretamente na produção do açúcar na lavoura ou no engenho. Observe a imagem da página 114 e 115, onde está retratado o engenho. Nós já vimos uma imagem dessa nas apostilas anteriores. Você deve estar lembrado. Olha só, como você pode ver, tem trabalhadores escravos distribuídos por todos os setores do engenho. Em todos os lugares tem escravos trabalhando. Por isso que eles são chamados de mãos e pés do senhor de engenho, porque em todos os lugares da fazenda tem escravos trabalhando. Acompanhe a leitura da página 116. Os escravizados moravam nas senzalas sem nenhum tipo de conforto. A proliferação de doenças e as péssimas condições de vida nessas moradias fazia com que boa parte deles morressem muito cedo. Somente aqueles que serviam como escravos domésticos tinham a chance de viver por mais tempo, pois seu trabalho exigia menos esforço que o desenvolvido na lavoura. No entanto, nenhum deles escapava dos castigos físicos e psicológicos. Caso não cumprissem as determinações dos seus senhores ou não atingissem as cotas de produção fixadas para cada um deles, tanto no campo como no trabalho doméstico, podiam apanhar muito, ser amarrados, chicoteados, presos por correntes, entre outras formas de tortura e extrema violência. Aqui nesta imagem, conforme a legenda, nós temos uma gravura de Jean-Baptiste Debret, produzida no século XIX, que retrata um castigo no Pelourinho, segundo a visão do artista. Com um instrumento de tiras de couro chamado açoite, os escravizados recebiam chicotadas amarrados a um tronco. Esta cena vocês já devem ter visto em filmes, em novela, e era realmente assim que acontecia.
Nesta outra imagem, que você também já deve ter visto na internet, é uma gravura de Jacques Etienne, produzida em 1839, e representa, segundo a visão do autor, uma escrava usando a chamada máscara de Flandres, que impedia a pessoa de comer e de falar. Havia diversos tipos de argolas de ferro que prendiam o pescoço do escravizado. Delas poderia sair uma haste curta ou longa. Algumas possuíam sinos nas extremidades, fazendo barulho por toda vez que o castigo se movia. Então, em época de pandemia, isso aqui é bom para a gente prestar atenção. Tem muito adulto que reclama de usar a máscara de pano, reclama de usar aquela máscara descartável para sair na rua, mas nesse momento nós estamos usando aquela máscara de pano, essa máscara de papel descartável, por uma questão de saúde, para o nosso bem, para preservar a nossa saúde. Agora, os escravos, olha aqui, eles usavam esse tipo aqui de máscara de ferro para impedir que eles comessem e sequer falassem. Então, fica aí uma dica para pensar em tudo isso, todo esse tipo de violência que acontecia antigamente. A próxima gravura de Jean-Baptiste Debray, produzida em 1835, retrata escravos no tronco segundo a visão do artista. Muitos deles ficavam com os pés presos a um instrumento de madeira travado com cadeados de ferro. Olha a situação, Muito triste uma coisa dessas. Os castigos, na maior parte das vezes, eram determinados e aplicados pelo feitor. Feitor é aquele que organizava e supervisionava o trabalho dos escravizados. Cabia a ele garantir as cotas de produção. Em geral, o feitor era um homem branco, assalariado, mas havia casos em que essa função era desempenhada por um escravo de confiança do senhor. Então, os castigos, na maior parte das vezes, eram determinados e aplicados pelo feitor, e frequentemente eram públicos. Dessa forma, muitas pessoas assistiam aos atos de violência cometidos contra os escravos e sabiam o que aconteceria com quem não obedecesse aos senhores, tentasse fugir ou reclamasse de sua situação. Atividade 1, da página 117. Analise as imagens produzidas pelo artista francês Jean-Baptiste Debray e complete as imagens abaixo. Imagem 1. Pequena moenda portátil, pintura de Jean-Baptiste Debray, século XIX. Cena retratada. O que está sendo retratado aqui? Quem são os personagens? Como as pessoas estão vestidas? Vamos fazer junto com a professora. O que está sendo retratado aqui? Observe. É um espaço interno, eles estão dentro de algum lugar. Pedaços de cana cortados e amontoados aqui no canto, Tem pedaço de cana aqui, tem pedaço de cana aqui. Aqui é uma moenda. Há um aparador na parede com alguns objetos e uma mesa também encostada na parede. Tem 2 escravizados que posicionam a cana nos rolos onde será comprimida e outros 2 giram uma longa base de madeira, olha aqui, que movimenta a moenda. Então, olha só, esses 2 aqui colocam a cana para ser esmagada. E esses 2 vão girando para que ela seja moída. E a partir daí surge o caldo, que é despejado no tacho embaixo da moenda. Quem são os personagens? 4 escravos negros. Como as pessoas estão vestidas? Tem 2 homens que estão vestindo calça e camisa colorida. O outro está apenas com uma calça
e tem um outro que tem somente um tecido ao redor da cintura. Letra D. Como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam? Elas estão infelizes, sofrendo, ou estão tranquilas, sem sofrimento? Aqui, nesta imagem, o que dá para perceber? Será que elas estão infelizes, estão sofrendo, ou estão tranquilas e sem sofrimento? Você vai dizer que elas estão sofrendo porque você já conhece a história, você já estudou, a professora já comentou. Mas aqui, ó, só observando a imagem, o que você acha? Não parece que elas estão, assim, apenas realizando um trabalho de boa, como se fosse um trabalho normal, um trabalho legal? Como se elas não estivessem sendo maltratadas. Então, olha, preste atenção que essa imagem, ela não corresponde à realidade total do que realmente acontecia. Porque eles não trabalhavam assim num ambiente tranquilo. O trabalho era forçado, tá? Eles eram obrigados a trabalhar, eles eram maltratados. E aqui parece que eles estão trabalhando assim, de boa, e não era isso que acontecia. Eles eram muito maltratados, tá? Então aqui você pode marcar que nesta obra elas aparentam estar tranquilas e sem sofrimento. E aí fica a questão de você fazer a análise, que essa obra de Debré, ela não é fiel à vida real dos escravizados. Ela é somente uma interpretação, é segundo a visão dele, tá joia? Vamos para a página 117. Imagem 2. Uma senhora brasileira em seu lar, gravura de Jean-Baptiste Debré, século XIX. O que é que tem aqui nessa cena retratada? O que é que você vai escrever aqui? A cena retrata uma mulher branca e uma garota, possivelmente sua filha. Elas estão sentadas, respectivamente, em uma espreguiçadeira e uma cadeira, né? Uma de frente para a outra. Os escravizados, olha aqui, ó, 1, 2, 3 escravizados. Eles estão sentados no chão, olha, tem até bebês aqui, ó. Eles estão, então são 1, 2, 3, 4, 5 escravos. Eles estão sentados no chão. O outro traz uma bandeja com algum líquido, né, que ele vai servir para a senhora. E aqui é o típico retrato que representa a dinâmica da vida dos escravos domésticos na Casa Grande. Eles estão aqui todos para servir aos brancos, a senhora. Quantos personagens tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 personagens. Uma mulher e uma jovem brancas, que são as senhoras, 2 adultos e um jovem, e 2 crianças negras, que são as pessoas escravizadas. Vai escrever isso aqui na letra B. Letra C. Como as pessoas estão vestidas. A mulher jovem branca, ó. A mulher e a jovem branca estão usando vestidos longos. O jovem que está em pé, com a espécie de macacão branco, né? Tem o outro sentado sob a esteira, que está com uma calça, aqui, e uma ombreira e sem camisa. Ele não está de camisa. Ó, esse aqui também está sem camisa. As crianças, os bebês, ó, estão praticamente sem roupa. E a mulher que está sentada na esteira usa um vestido longo, semelhante aos da senhora. Letra D. Como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam. Aqui, novamente, ó, não parece que está um ambiente tranquilo, calmo? Sim, parece que elas nem estão sofrendo. Pode marcar aqui, ó. E aí fica novamente o alerta de que essas ilustrações, essa obra dele, não retrata fielmente o fato do jeito que aconteceu. A realidade. Na próxima aula, continuaremos com a atividade número 2. Faça o seu registro, faça a correção, tire as fotos e envie no WhatsApp da professora. Até mais!